ministro Dias Toffoli tem que ser preso. Ele está ameaçando nós do parlamento que estamos enfrentando, nós poucos do parlamento que estamos enfrentando o crime organizado de dentro do Supremo Tribunal Federal, ameaçando de caçar, de tornar inelegível, de perseguir. Isso abertamente, em TV aberta, em sessão aberta da Suprema Corte. Isso precisa ser denunciado, a população precisa se revoltar, porque o que o Supremo quer fazer é nos caçar, nos tornar inelegíveis e nos prender. E se a população não se revoltar com isso, não importa ser caçado, se tornado inelegível, desde que isso gere uma revolta na população. Eu não tenho nenhum receio de ir pro sacrifício. Agora, a população precisa reagir, porque se hoje já existem poucos que têm essa coragem, que têm essa fibra moral, se esses caírem e não tiver revolta popular, aí acaba, amigo, desiste, fecha o país, porque ninguém mais vai ter coragem de fazer, porque todo mundo vai falar, bom, se eu tiver coragem eu vou ser um otário, porque a própria população que eu tô lutando para defender não tá se defendendo. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e lembrando que se você quer apoiar o único partido que tem independência para enfrentar o Supremo, o único partido que quer acabar com essa esculhambação institucional que a gente vive, clica aqui no link para você se filiar ao Partido Missão e para você contribuir para esse projeto. De um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Ah, então peraí. Toffoli está ameaçando o senador Alessandro Vieira e os integrantes da CPI do crime organizado que querem indiciá-lo pelo envolvimento direto no escândalo do Banco Master. Você mesmo admitiu, Toffoli, que você foi sócio, né, no Taiaiá, no resort ligado aos fundos do Banco Master, e agora quer se fazer de sonso, dizer que não tem base jurídica. Primeiro que assim, conhecendo a sua atuação no Supremo, que é basicamente você pegar com a linha dos coleguinhas quando você é relator, né, e quando você não é relator você só acompanha os votos dos outros, não dá voto divergente, não tem construção de jurisprudência nenhuma, de nenhuma construção doutrinária, né? Eu aposto que você nem leu esse relatório. Você só leu uma notícia dizendo que você estava lá sendo acusado, né? No máximo algum assessor leu, né? E te deu um briefing raso, porque você próprio, se bobear, nem teria toda essa capacidade de interpretar aquele relatório. Agora você está ameaçando de tornar inelegível um senador da República por atuar no exercício das suas funções no âmbito de uma CPI. Eu nunca vi isso, nunca aconteceu, pelo menos na história desde a Nova República, de um ministro do Supremo ameaçar ou tornar inelegível um parlamentar por uma atuação que é típica de um parlamentar, de fiscalizar, de investigar, de atuar em CPI. E a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Então, peraí, você já está dizendo expressamente que a Justiça Eleitoral vai atuar? Peraí, o juiz não pode dizer isso, o juiz não pode fazer isso. Quem deve atuar e dizer quem vai ser denunciado ou não vai ser denunciado é o Ministério Público, que atua também na Justiça Eleitoral, é a própria Justiça Eleitoral, né? Você não tem nenhum poder, não deveria ter nenhum poder de ditar o que a Justiça Eleitoral vai fazer ou deixar de fazer, ou o que o Ministério Público Eleitoral vai fazer ou vai deixar de fazer. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Ninguém está atacando a instituição, não. Está atacando a sua bandidagem. Inclusive, eu defendo a sua prisão, Dias Toffoli. Não vem com esse papinho furado de atacar. Ninguém está atacando a instituição. Está atacando um membro canalha de instituição. Toda vez que alguém faz uma acusação, né, contra um membro do Supremo, isso significa atacar a instituição? Então, todas as vezes que vocês fazem qualquer investigação, todas as vezes que tem um deputado corrupto, então, por exemplo, e o Supremo vai lá e prende, coisa que não acontece há muito tempo, o Supremo prender deputado corrupto, vocês estão atacando o parlamento, vocês são antidemocráticos, todas as vezes que vocês atacam Flávio Dino, ele ataca o Congresso Nacional por causa de investigações sobre emendas. Óbvio que não. Ninguém tá atacando o parlamento, da mesma maneira que ninguém tá atacando o Supremo. Estão atacando você, defendendo a sua prisão, porque você merece ser atacado e você merece ser preso. Atacar instituições é atacar o Estado Democrático de Direito, é atacar a democracia. Que vagabundagem, né? O cara participa de roubo, o cara participa
de um esquema que envolveu um banqueiro que pegava milhões de reais de velhinha, de aposentado, de pensionista, de investidor para fazer putaria com modelos contratadas ali, todas ao redor do mundo, para ele trazer aqui como se fossem um objeto, como se fosse uma carne de primeira para ele trazer para suas autoridades públicas de estimação. E aí você quer chamar isso de ataque ao Estado de Direito? Ataque ao Estado de Direito é ter um ministro de uma Suprema Corte envolvido no escândalo de corrupção. É ter ministro amiguinho de banqueiro. Banqueiro que vai ter caso julgado pelo Supremo. Isso é atentado contra a democracia. Isso é nenhum país sério, nenhuma democracia séria, um ministro do Supremo ainda estaria no cargo envolvido num escândalo tão grande. Nenhuma democracia séria, esse próprio ministro não seria impedido pelos seus próprios colegas de julgar um caso em que ele está envolvido. Então, ministro Dias Toffoli, se você quer intimidar a atuação do parlamento, você pode intimidar muita gente corrupta do Centrão, mas a mim você não intimida. Você não está intimidando o senador Alessandro Vieira. Eu conheço o senador, tenho minhas divergências com ele, mas nesta atuação ele está sendo impecável e tem meu completo apoio. A nós, os poucos corajosos do parlamento que enfrentam o Supremo, você não intimida e não vai intimidar. Se eu precisar ser cassado, se eu precisar me tornar inelegível por dizer a verdade, por defender o que é certo, por defender prisão de ministro supremo que está envolvido com o crime organizado do sistema financeiro, pode caçar, pode me tornar inelegível. Não vivo de mandato, né? Não vivo de política, né? Tem eu poderia ter uma carreira na iniciativa privada que eu quisesse, no setor que eu quisesse, na atuação que eu quisesse, porque em qualquer lugar eu trabalharia de maneira dedicada, disciplinada e daria o máximo de mim, e dando o máximo de mim eu sei que seria bem sucedido. Agora, você não. Você vive da sua toga. Você vive de ser ministro do Supremo. Você, na advocacia privada, todo mundo sabe que você é incapaz. Todo mundo sabe que enquanto ministro supremo você teve acesso aos melhores professores, você poderia ligar para qualquer jurista e ter o ensinamento que você quisesse, poderia ter aula particular com esses juristas brilhantes que nós temos no nosso país por causa da cadeira que você ocupa, e o cargo nunca te engrandeceu. Você nunca deixou de ser um advogado medíocre do PT.